de Teoria Política da UES. Professor Emanuel, muito bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que nos escutam pela Jangadeiro. Professor, qual é a análise que o senhor faz? Eu estava até me lembrando aqui, ao longo da história, o Brasil enfrentou movimentos políticos de sublevação. A tentativa de golpes com os militares dessa era agora, o mais recente exemplo. Qual é a análise política que se faz a partir de agora em relação tanto ao bolsonarismo quanto também aos seguidores do lulismo? Olha, o bolsonarismo ele é um movimento político ideológico muito assentado na ideia do conspiracionismo, né? Então a gente não pode esquecer que um dos seus mentores intelectuais foi o Olavo de Carvalho, cuja atuação intelectual era muito assentada na ideia de uma conspiração do globalismo, das elites, da universidade, do status quo, etc. E essa denúncia do PGR, nesse momento em que o bolsonarismo está se preparando, inclusive em Fortaleza, para manifestações em março, né, ela, ao mesmo tempo que põe preocupação no que seja o destino do seu líder, também, penso eu, alimenta essa ideia de conspiração e de perseguição àquele que é o grande líder desse movimento todo. Isso acontece um dia depois do Bolsonaro visitar os senadores para tentar pressionar tanto o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, como também hoje o presidente da Câmara e o conjunto dos senadores para pressionar pela aprovação aí da anistia de crimes que ainda nem foram julgados, né? Então, eu penso que para o bolsonarismo, embora ponha preocupação, é um elemento a mais que ajuda a alimentar a narrativa de que existe um complô das elites judiciárias, das elites políticas, embora o Bolsonaro faça parte de todas elas, né, de persegui-lo enquanto um modificador do sistema. E deixa de pensar na esquerda, há o perigo de uma manifestação apressada de confirmação de uma condenação do Bolsonaro, né? Uma vez que apenas a denúncia foi manifestada pela PGR, pode ser ou não aceita pelo STF, e depois pode ser julgada ou não procedente condenando o Bolsonaro. Então, eu penso que a esquerda não pode cair se ela cai na antecipação da condenação e na antecipação da comemoração disso, pode ficar para parte dessa opinião pública contaminada pela ideia de conspiração, a ideia de que haveria, sim, de fato, aí um complô entre essas elites jurídicas em especial, para condenar o Bolsonaro. Mais ou menos semelhante, a gente não pode esquecer, àquilo que aconteceu há alguns anos por ocasião da Lava Jato. E aí eu penso que o grande porém desse momento é não fazer com que o julgamento seja apressado a ponto de se contaminar por interesses outros que não o do processo e possa causar, por exemplo, o mesmo movimento que causou ali na condenação do Lula. Não é assim? Agora de tal modo o processo foi apressado que houve interferências aí que deram na anulação das condenações. Ô professor, a defesa de Bolsonaro deve pedir suspeição do ministro Moraes, o senhor acredita? A defesa deve se valer de todos os artifícios possíveis para tentar, mesmo dizendo, Bolsonaro, é bom que a gente lembre, Bolsonaro ontem à tarde chegou a dizer que não tinha nenhuma preocupação com isso. Obviamente, essa é apenas uma fala retórica. Mas a defesa dele, com toda certeza, levará a cabo todas as estratégias possíveis. O Alexandre de Moraes é persona non grata há muito tempo. A gente não pode esquecer que na linha histórica que o PGR traçou aí na sua denúncia estão os atos de 2021, né, em que o Bolsonaro, inclusive, se enfrenta diretamente o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não obedeceria nenhuma determinação dele, exigindo a sua saída, o que se repetiu também nos atos de 2022. Então, com toda certeza, essa será uma das principais estratégias da defesa dele.
Inclusive, talvez essa movimentação, né, de ter ido ali no Congresso já é talvez até uma tentativa ali de demonstrar que ainda tem alguma força, ainda tem alguma influência. Alguma coisa passou alguma informação deve ter passado para ele. Olha, o pessoal a PGR vai lançar hoje o documento. Ele, por isso, foi até ontem ao Congresso, né, professor? Isso, e é interessante porque se a gente pegar os discursos dos novos presidentes do Congresso, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, você vê ali sinalizações de uma certa tensão que seria levada a cabo por eles nesses anos de mandato para frente, exatamente com relação ao STF, o que chamaram aí de interferências no poder legislativo, né? Então, se, por exemplo, a anistia e a suspeição dos ministros é uma prerrogativa do Congresso, então me parece ter, pelo menos a nível de discurso, uma predisposição dessas novas presidências para isso. Então, esse fato ajuda aí o ex-presidente Bolsonaro nessa ideia de perseguição do Alexandre de Moraes, o que colocaria o julgamento em suspeição, né? Professor, só para a gente finalizar, o Reinaldo Azevedo, colunista aqui da Band News, ele estava fazendo um comentário que eu achei bem interessante, que ele dizendo, embora o pessoal da direita, entre aspas, né, o pessoal do bolsonarismo, né, que diz direita, né, mas alguns pensamentos, né, embora eles sejam bastante organizados nas redes sociais, mas nos bastidores, né, eles estão tentando se recuperar, né, dessa questão da inelegibilidade do próprio Bolsonaro, e o Bolsonaro ainda bate o pé de que ele vai ser o candidato no próximo ano, né? Então isso pode ter um impacto para as eleições do próximo ano também para o nome da direita, né? Porque se for escolhido também tardiamente, pode ser que não tenha tanta força para combater, digamos assim, o nome do PT ou o próprio presidente Lula. São duas questões aí. A gente tem o exemplo da candidatura do Haddad em 2018, que já foi anunciada dentro da campanha, né, quando já não havia mais nenhuma possibilidade, ali em setembro de 2018. Mas, ao mesmo tempo, se Bolsonaro desiste da candidatura, ele primeiro dá o seu assentimento ao veredito do judiciário, o que põe fim à sua narrativa de perseguição. E depois a escolha de um nome antecipadamente anunciado também exporia fissuras no interior da direita que poderia aí fazer uma fragmentação das candidaturas. Então, penso que é mais acertado você manter a ideia de candidatura e depois, já no finalmente, anunciar de fato quem será o seu herdeiro. Porque, senão, as divisões, me parece que no nome dessa no espectro dessa extrema-direita, ele é o único que reúne diversos interesses. Se ele anuncia agora Michele, ou Eduardo, ou Tarcísio, né? Então as divisões começam a se colocar e levando esse campo de modo bastante dividido para a eleição, que seria pior, porque daria vantagem ao presidente Lula, né? Pior para eles, no caso. E aí, professor, muito obrigado pela sua participação, analisando aqui o aspecto deste documento. Muito bom dia. Bom dia. Né? Agora são 9h55 em Fortaleza. Jangadeiro.